continuando sobre a polêmica de Arthur Duval com a prefeita de Aracaju, lá em Sergipe. Se você ainda não viu o vídeo de como toda essa treta, esse cancelamento e esse pedido de prisão para Arthur Duval começou, assiste o vídeo que está aparecendo o link aqui em cima, tá? Porque agora eu vou reagir à segunda parte, né? O desdobramento, o que está acontecendo acerca desse caso. Eu vou reagir aqui à entrevista que o Arthur Duval deu a um canal de notícia lá de Sergipe, não me lembro o nome aqui agora. Vou estar reagindo aqui para que a gente possa comentar alguns pontos sobre isso. Eu já trouxe alguns pontos interessantes, importantes no primeiro vídeo, e antes da gente ir aqui para a reação, seguinte, me ajude a bater a meta de 500 inscritos aqui no canal. Estou com a meta de 500 inscritos. Hoje, enquanto eu gravo, a gente está com 130 inscritos no canal. Pode ser que, enquanto eu poste este vídeo, já tenha mais inscritos, mas independente disso, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e vamos aqui para a reação. Inicialmente, quero agradecer, viu, Arthur, por ter colocado uma matéria nossa no seu comentário feito a respeito do Estado de Sergipe, quando nós entrevistamos aqui recentemente o deputado federal Ícaro, que tem a sua base eleitoral na cidade de Itabaiana. Quero agradecer antecipadamente. Arthur Duval, boa tarde, Arthur. Jorge Magalhães, boa tarde, Arthur. Boa tarde, Jorge. Eu que agradeço o espaço aí. Você tá me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo bem, nitidamente. Que ótimo. Obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos ao vivo aqui com 8 mil pessoas, viu? Pronto. É diferente um pouco, mas a nossa audiência também é uma audiência muito boa aqui no estado de Sergipe. Arthur Duval, o que é que tem, como é que tem sido essa passagem aqui pelo estado de Sergipe em relação a essas críticas que foram feitas à prefeita Emília Correia, essas críticas que foram feitas em relação à atitude do deputado Tiago de João Alto, eu tenho certeza que conviveu com o senhor na Câmara Federal. Como é que o senhor está vivendo essa experiência aqui para o estado de Sergipe, Arthur Duval? Vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, na verdade, eu fui deputado estadual, eu não cheguei a conhecer o deputado federal Ícaro, né? Mas eu vou começar por ele, depois a gente fala da prefeita. O deputado, ele, de forma absolutamente populista, né, se diz aí preocupado com o povo e que ele não quer que ninguém ofenda as pessoas de Sergipe, não sei o que lá. Só que é o seguinte, quem ofendeu foi ele, porque ele se elegeu pelo PL, ele tirou foto lá com o Bolsonaro, falou que ia bater de frente com a esquerda e com a STF, que não sei o que lá, votou a favor do aumento do número de deputados, votou a favor do aumento do número de cargos para o STF, votou a favor do aumento do salário para essa elite do funcionalismo público, tá? E votou a favor de um monte de medidas do governo Lula. E quando questionado, aí ele falou, não, na verdade eu sou de centro, né? Eu até gostaria de indagar o senhor deputado se ele aprendeu com o próprio pai, porque o pai foi a mesma coisa, ele se diz bolsonarista, apoiou o deputado do PT, né, para a região dele, e inclusive o pai dele é investigado por uma série de coisas complicadas relacionadas à corrupção no matadouro da região dele. Então esse é o primeiro ponto sobre o deputado. Sobre a prefeita, eu gostaria de perguntar para a prefeita se não é ela que está ofendendo o povo de Aracaju, né, alugando um carro de 312 mil reais por ano, né, que no mandato todo daria mais de 1 milhão e 200 mil reais, que daria para comprar 3, 4 carros blindados, não é mesmo? Sem licitação, se não é ela que ofende o povo do Sergipe e de Aracaju, contratando, né, o próprio irmão como secretário da Cultura, que ela inaugurou a secretaria, se não é ela que está ofendendo o povo do Estado, anunciando o próprio esposo como secretário de Estado, respondendo, né, a investigação sobre rachadinha, sobre nepotismo, né, mas aí ela, de forma populista, ela se coloca uma maquiagem e comemora falando que ela está com Deus e com Bolsonaro. Então, para mim, eu acho que esse é o maior problema do Brasil hoje, tá? Não é direita, não é esquerda. O maior problema do Brasil hoje é uma população burra e alienada que não tem em Sergipe. Tem no Brasil inteiro. Não tem em Aracaju. Tem em todos os municípios do Brasil uma população alienada que comemora vagabundo que contrata show popular em vez de consertar a própria cidade e o próprio Estado. Exatamente. Esse é o posicionamento do Arthur Duval em relação a essas questões. Agora, Arthur, existe algum procedimento que proíba, por exemplo, que o deputado... Um ponto interessante aqui que é o seguinte. A gente vê o seguinte, tanto a prefeita quanto o deputado estão lá preocupados com a população de Sergipe. Meu Deus, não pode ofender a população de Sergipe. Mas olha todos esses pontos que o Arthur Duval listou, tanto sobre o deputado, tanto sobre o pai do deputado, tanto sobre a própria prefeita, tudo que esse pessoal vai fazendo. E um outro ponto que ele cita aqui que é interessante é a questão justamente ali do Bolsonaro. Então, por exemplo, deixa eu até abrir aqui uma imagem para você. Olha isso aqui. Cadê a imagem? Beleza, a gente tem essa imagem aqui. Então a gente tem Michele Bolsonaro do lado aqui no PL Mulher, do lado da prefeita lá de Aracaju. Com todos esses casos aí que o Arthur Duval acabou de citar do lado da entrevista. E qual que é o ponto que eu quero citar? Não tem muito a ver com esse tema, mas eu acho que é um ponto importante se trazer aqui, que é o seguinte. Ano que vem é ano eleitoral. E assim como em 2022 aconteceu, 2024 também aconteceu aí nos municípios, né, para as eleições de vereador e prefeito,
você tem um monte de político com histórico de vida duvidoso que de repente se une ao Bolsonaro, de repente vira conservador, de repente vira cristão, de repente vira o mais alto defensor ali da moralidade para poder ganhar o seu voto. E o ponto que eu quero trazer é o seguinte: se você que está me ouvindo aqui, você ainda confia em Bolsonaro, saiba que é esse tipo de pessoa que está sendo eleita no Brasil inteiro pegando a aliança do Bolsonaro. Porque eu vou te falar uma coisa: para você conseguir o apoio do Bolsonaro, basta você falar que apoia o Bolsonaro. É muito simples, não tem critério, não importa o seu histórico. Qualquer um que decidir apoiar o Bolsonaro apoiará de volta. E você vai votar. E você vai ser enganado. Então, o povo sergipano que votou nessa mulher porque, olha, ela tá com o Bolsonaro, olha tudo que ela faz, hoje, essa mesma mulher, ela já está fazendo tudo o que a classe política sempre fez. Fazendo tudo para manter você, população de Sergipe, na miséria. Sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem educação, pobre, vivendo de Bolsa Família, sem emprego. E isso não acontece só em Sergipe, acontece em todos os estados do Brasil. Então agora vamos voltar aqui para a entrevista do Arthur. Haja da forma que agiu o deputado Tiago de Joaldo, como é conhecido aqui no estado do Sergipe, existe algum movimento impeditivo nessa questão, meu caro Arthur Duval? Gostaria desse esclarecimento. Não existe. Na verdade, um dos deputados, inclusive, que veio, eu não lembro agora o nome de um deputado, um outro deputado federal foi me ofender, inclusive, ali, né? Ele falou que não há nada de inconstitucional nisso, né? E ele até disse que as emendas dele ele joga mais pra saúde do que pra festa. Realmente, existe uma previsão legal para que você jogue emendas pra saúde mais do que pra festa, né? Se não houvesse, era capaz de ele gastar, inclusive, mais em festa. Agora, independente da legalidade do que ele fez, e óbvio que ele fez de forma legal, tanto que ele anunciou no próprio show, né? Isso é absolutamente imoral, isso é um absurdo. Um dos problemas do Brasil é como o dinheiro é gasto de forma legal, inclusive, né? A corrupção derivada disso é um problema, inclusive, acessório, né? Eu diria pra você que o grande problema do Brasil não é nem a corrupção atrelada a esses gastos, é o gasto em si, né? Enquanto nós temos um estado que não tem saneamento básico, enquanto nós temos uma cidade que tem um índice de homicídio de quase 30 pessoas a cada 100 mil habitantes, né? Os políticos estão preocupados em fazer um forró e uma festa de 30 dias, cara. Isso é um absurdo. E, novamente, eu volto a dizer, isso não é um problema de Aracaju, isso não é um problema do Sergipe, isso é um problema do Brasil. Nós vimos isso no Rio de Janeiro também. Nós temos um prefeito que tá numa cidade onde, se você erra o caminho do Uber, você toma um tiro na cabeça, tá? Os morros são dominados pelo crime organizado, que fazem barricadas pra polícia não subir, você não consegue contratar a internet, porque você tem que contratar da facção criminosa Comando Vermelho, mas o cara tá sendo aplaudido porque chamou a Madonna e a Lady Gaga pra fazer um show em Copacabana. Ah, pelo amor de Deus. Isso não é ilegal, mas isso é um absurdo. Isso é o maior problema do Brasil, entendeu? Pode não ser ilegal, mas pode ser imoral. Exatamente. Está aqui para a população. Meu caro Arthur Duval, sobre os números da segurança pública, eu gostaria de saber, Arthur, eu também estou no jornalismo há mais de 40 anos e às vezes acontece isso. Os números que foram apresentados na live que Arthur fez, foram números atuais da segurança no Estado. Eu gostaria de poder contar com a sua participação a respeito dessa colocação. Números atuais, números do passado na segurança, Arthur. Vamos lá. O Estado do Sergipe ele já teve um caos na segurança pública, principalmente, se não me engano, foi no ano de 2016, onde bateu recorde, né? Inclusive, depois, é claro que depois que você bate o recorde, né, fica um pouco menos complicado você melhorar os índices, né? Como se eu, sei lá, eu te dou um soco na cara, depois eu te dou só um tapa, estou diminuindo a violência. Então, os números que eu usei, inclusive, no meu vídeo, eu até misturo um pouco ali os números de Sergipe com números de Aracaju, né? Os números de Sergipe em relação à segurança pública têm tido uma melhora, mas não chegaram a níveis aceitáveis. E, novamente, eu quero deixar claro isso. Isso aqui não é uma competição regional. Eu não tô vindo aqui dizer que São Paulo é maravilhoso e eu sou melhor por ser paulista e o estado A, B ou C é pior. Não. Os números do Brasil, de uma forma geral, eles são vergonhosos. Nós temos números do Brasil em segurança pública que são vergonhosos. A taxa de homicídios no Brasil hoje é de mais de 40 mil por ano. Nós temos mais de 21 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso é quase 3 vezes o índice de Nova York, que é de 7, que já é alto, né? Então, os números brasileiros são muito ruins, né? Por exemplo, quando eu cito outros dados, eu cito, por exemplo, o analfabetismo. Nós temos um índice de analfabetismo, tá? Em Sergipe, que é quase 12%, é quase o dobro do Brasil, que é de 6, 7%, que já é ruim, já é inaceitável. Eu acabei de reagir uma notícia hoje sobre educação, de que o Brasil não conseguiu bater a meta de 60% das crianças até o segundo ano alfabetizadas. Quer dizer, uma meta de 60%, meu irmão, você tem uma meta de a cada 10 crianças, 4 não serem analfabetas no segundo ano, já é uma meta ridícula. Você não conseguir bater essa meta é pior ainda. Então, novamente, as pessoas, elas se doeram como se eu estivesse falando mal de uma região do Brasil. Eu não estou falando mal de uma região do Brasil, eu estou falando mal do Brasil como um todo. E eu me incluo nisso, né? O Brasil tem índices muito ruins de tudo, de segurança, de educação, de economia, de tudo, pra gente sair comemorando que deputado tá destinando emenda pra show de Wesley Safadão, seja em qualquer lugar do Brasil, entendeu?
Isso. São 13h30 aqui, Sergipe, verdade. Programa que está entrevistando agora o Arthur Duval. Causou essa polêmica toda com o estado de Sergipe. Arthur, eu fiz questão de perguntar sobre a segurança, que a SSP está contestando os números que foram apresentados pelo Arthur Duval. Inclusive, eu estou pela linha telefônica com um jornalista e responsável pela assessoria de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança, Lucas Rosário, que gostaria de colocar os verdadeiros números da segurança no nosso estado. Por favor. Eu quero o Lucas Rosário. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, o Arthur Duval. Boa tarde a todos os ouvintes da CIFM. Eu queria aproveitar a oportunidade, viu, Jorge, de forma muito respeitosa, trocar essas informações com o Arthur Duval, porque, de fato, teve bastante repercussão, né? Inclusive um vídeo como resposta que foi feito ontem. E eu, como já estou, Arthur, sou jornalista, sou policial civil também, e já estou aí na comunicação da SSP há muito tempo, e realmente eu enfrentei esse período do caos na segurança pública. E justamente o print que está ali no vídeo que você veiculou ontem, é um print de uma matéria que cita um ranking de capitais, né, especificamente sobre Aracaju, mas ele, se você prestar atenção, ele faz um comparativo entre os anos de 2015 e 2014. Então a taxa que está ali de Aracaju é de algo em torno de 55 para 100 mil habitantes, e veio, inclusive, a se tornar uma taxa um pouco maior em 2016. Mas, de fato, de uma década para cá, não falando especificamente de Aracaju, mas de Estado, de Sergipe, isso passa muito pelo esforço, né, dos homens e mulheres da Polícia Militar, da Polícia Civil, da perícia, né? Há 10 anos, praticamente, nós não tínhamos profissionais nos institutos vinculados à perícia de Sergipe, esse esforço permitiu que Sergipe saísse de uma taxa de mais de 60 mortes para 100 mil habitantes em 2016, e hoje nós temos uma taxa que continua em processo de redução, mas que já é de 15,50 mortes para 100 mil habitantes. Então, nesse período entregando, e que é exatamente o print que você viu no seu vídeo, nós tivemos uma redução em Sergipe de quase 75% dos crimes violentos. Aí eu estou colocando os homicídios, as lesões corporais seguidas de morte, os latrocínios. Para você ter ideia, nesse ano aí, do print que você utiliza no vídeo, Sergipe tem 56 latrocínios. Ano passado fechou com 4, eu já não tenho nenhum, e a gente está caminhando com muito esforço para chegar nesses números. Então, com muito respeito e reconhecendo, claro, inclusive, o seu papel e a grande repercussão que uma fala como a sua tem, seria de muito bom grado se esses números eles fossem corrigidos, porque Sergipe não está entre os 10 estados mais grandes do país. Muito pelo contrário, hoje nós temos a melhor taxa de crimes, né, levando em consideração o estado do Nordeste, estamos na frente do Piauí e de todos os outros 8 estados do Nordeste. Então houve sim uma redução, tanto em Aracaju, né, e é uma consequência, como principalmente em todo o estado de Sergipe. Então, de forma muito tranquila, muito respeitosa, porque eu vivi nos últimos 10 anos, seria muito bom que essa sua fala fosse corrigida, porque nossa taxa seria muito diferente do que foi passada. Qual que é o nome do senhor, perdão? Do secretário? Pode falar. Oi, o nome do secretário? Lucas. Lucas responde pela assessoria de comunicação da Segurança Pública. Tá. Lucas Rosário. Lucas, obrigado pelo respeito aí, cara. Achei que você foi bem respeitoso. Obrigado pelos dados. Só uma dúvida, como que tá a taxa de homicídios hoje por 100 mil habitantes de Aracaju? Lucas, Aracaju é algo em torno de 17, 18 para 100 mil habitantes, mas junto com o estado de Sergipe, pra você ter ideia, o Ministério da Justiça e Segurança Pública definiu uma meta para 2030, que todos os estados alcancem uma taxa inferior de 16 mortes para 100 mil habitantes. Sergipe alcançou, Aracaju também está nesse processo. A taxa hoje de Aracaju é algo em torno de 17, 18 para 100 mil habitantes. Também a redução é muito consciente. Muito bom. Fica à vontade. Oi? E só para reforçar também, Arthur, esses números, você pode achar com muita tranquilidade, muito interesse. Eu vou mandar até para George, o mapa da segurança pública foi divulgado há 15 dias aí pelo governo federal. Então é um mapa que ele foi compartilhado em nível nacional. Recentemente, o governador Goiás, Ronaldo Caiado, veio em Sergipe, ele conhece de forma muito clara os números, foi no Congresso recentemente, e citou Sergipe como uma grande referência no país de gestão da criminalidade. Então, assim, passa pelo aspecto político, né? Então a gente tem um reconhecimento tanto do governo federal, que é comandado hoje por Partido dos Trabalhadores, como do próprio, um propenso candidato aí pela direita, que é Ronaldo Caiado. Então a gente vê isso com tranquilidade, tem muita transparência nos números que a gente compartilha. Tá. Arthur, fica à vontade. Obrigado pela atualização. Olha só, secretário, é claro, né, eu não quero soar grosseiro, muito pelo contrário, eu acho que você foi muito respeitoso, tá? Eu acho uma vergonha, a gente comemorar uma taxa de 18, né, homicídios por 100 mil habitantes. É claro que existe todo o contexto de onde veio, né, se você tá falando de 60 e caiu para menos de 20, né, que ótimo, né? Agora, eu acho uma vergonha a gente se apoiar nisso como uma coisa a ser comemorada e ignorar o fato de que você não pode pagar 20 milhões de reais numa festa enquanto você ainda tem esses números. Mas tudo bem, isso é uma diferença de gestão, né? Eu até poderia trazer outros dados aqui de outras coisas, como de alfabetização que eu citei anteriormente, saneamento básico, etc. O fato é o seguinte, secretário, senhor Lucas, só para ficar muito claro, que foi uma coisa que eu disse já na entrevista, hoje de manhã e agora, a minha intenção quando a gente faz esses vídeos não é gerar uma espécie de rixa regional, né, onde o meu estado é melhor que o seu, não é nada disso, eu acho. E é interessante que é tipo assim, cara, eu falei no outro vídeo e vou repetir nesse vídeo, é impressionante como o brasileiro, ele simplesmente se acostumou com o absurdo. Simplesmente se acostumou com o absurdo. É igual eu postei, fiz uma denúncia aqui da minha cidade, onde simplesmente a população,
o órgão que faz a administração da cidade ali simplesmente deixou uma moradora criar um lixão no meio da rua. E simplesmente você anda, tem um lixão no meio da rua há anos lá, ninguém consegue tirar esse lixão, porque a pessoa não respeita as leis, e tá tudo bem, tá tudo normal. Cara, e aí você escuta o secretário de defesa ali de Sergipe falando, não, a gente tá com 17, 15 homicídios ali a cada 100 mil habitantes, como se fosse algo normal. Cara, o normal é isso aqui, ó. Ó, o normal é isso aqui, ó. El Salvador registra mais de 900 dias sem homicídios. Cara, a gente tá tão acostumado com o absurdo no Brasil, onde simplesmente é dito como algo bom você ter só 17 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Tá bom, não, agora a gente não tem mais 60 ou 70, agora são só 17. Cara, é um absurdo do mesmo jeito. É um absurdo se tiver um assassinato. O que a gente deveria buscar, né, para sair da mediocridade é isso aqui, ó. 900 dias sem registrar homicídios. 0 homicídios. Em mais de 3 anos. Né? Em quase 3 anos, né? Que aqui 365, mas vai dar quase 3 anos aqui. Então, assim, cara, isso aqui que deveria ser o ideal, o buscável. Não achar que tá mandando bem porque você tá tendo 17 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Que os números do Brasil inteiro, inclusive do meu estado hoje, né, de São Paulo, eles são vergonhosos, principalmente em saúde, educação e segurança, né, que são as coisas mais importantes. Então, a minha crítica toda é tanto para os políticos que comemoram o uso de emenda para contratar shows, né, com esses índices que a gente tem, né, e aí eu posso pegar o índice de Sergipe, de São Paulo, do Rio de Janeiro, do que quer que seja, quanto das pessoas, e aí eu estendo a minha crítica às pessoas também, porque os políticos só estão lá porque as pessoas votam nessas pessoas, né, votam nesses políticos. Quantas pessoas que de forma, e eu mantenho a minha crítica aqui, de forma burra, de forma alienada, né, aplaudem quando o próprio dinheiro é usado para fazer festa e te alienar. Então, eu entendo, né, o trabalho que vocês têm feito ali, eu não quero, de forma grosseira, vir aqui ficar criticando a gestão, porque eu tenho críticas, né, a gestão tanto da prefeitura de Aracaju quanto ao governo do estado, mas de qualquer forma eu estendo a minha crítica inclusive para as pessoas que não fazem, não cobram, né, essas autoridades de trazer o que deve ser trazido, né, enfim, no fim das contas, cara, até as pessoas ficaram muito bravas comigo porque eu usei palavras fortes, eu xinguei e tal, mas olha só que legal, cara, tô numa live agora para quase 9 mil pessoas, onde o secretário de governo me liga para falar de número de segurança. Eu duvido que eu conseguiria isso se eu tivesse feito críticas adocicadas, né, então eu agradeço muito a sua atenção, cara, você ter me ligado aqui, eu agradeço o portal por ter dado essa oportunidade de a gente conversar, e eu agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa polêmica compartilhando meu vídeo, inclusive me apoiando ou me xingando, né, eu acho que o caminho é esse pra gente abrir o olho porque verdadeiramente importa, porque show de Wesley Safadão é só alegria. Agora, quando a gente discute dados de segurança, que a meu ver estão péssimos, né, aí eu acho que é a gente olhar porque deve ser olhado. Isso. Lucas Rosário, mais alguma colocação para o Arthur Duval? É bom lembrar que o Arthur Duval está em conexão justamente com o trabalho que ele faz diariamente aí na capital paulista, São Paulo. Eu quero agradecer a confiança, a credibilidade que mais uma vez ele está dando ao nosso trabalho. Mais alguma colocação para o Arthur Duval, meu caro Lucas Rosário, da SSP do Estado de Sergipe? Por favor, Lucas. Não, só agradecer o seu espaço e reforçar aqui a minha participação. É para esclarecer e dizer que os dados que foram apresentados ontem pelo Arthur Duval sobre o Sergipe. Vai ter uma treta muito interessante nessa chamada que o Arthur Duval está fazendo em live. Só que o seguinte, antes de você assistir mais dessa ligação e ver essa treta que o Arthur teve com o delegado lá de Sergipe, é o seguinte, se você já está aqui assistindo, já tem quase 20 minutos que você está assistindo o vídeo aqui, e você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Só tô te pedindo para se inscrever porque eu quero bater essa meta de 500 inscritos. Eu tô com essa meta de 500 inscritos aqui no canal, né? Enquanto eu gravo hoje, eu tô com 130. Se no momento que você está assistindo esse vídeo já está com mais 130, então se inscreve para ajudar a crescer ainda mais e a gente atingir a meta de 500 inscritos, porque eu estou pensando em começar a fazer live a partir da hora que a gente atingir os 500 inscritos, que aí é quando o YouTube ele vai liberar as funções de live e todas as outras questões para que a gente consiga entregar a melhor live para você. Então se inscreve aí no canal, não custa nada para você, mas me ajuda bastante. E bora voltar pro vídeo. Eles são dados equivocados, dados de 10 anos atrás, né, onde a taxa de crimes violentos era quase 4 vezes mais do que é de hoje, né? Ninguém está comemorando as taxas, elas têm baixado de forma exponencial, né? Tem diminuído bastante. Então, esse seria de muito bom tom e até um gesto de respeito com o povo do Sergipe, muito reconhecido. O número apresentado foi totalmente equivocado para reforçar uma narrativa, né? E um dado de 10, 11 anos atrás, porque ali é um dado de 2014. No mais aí, agradecer o espaço, né? E Lucas, nos comprometer com a população sergipana para que a gente possa continuar reduzindo os crimes violentos nesse Sergipe. Além do Arthur Duval, Lucas, permanece para a minha telefone, que eu tenho o Davi Valença, aqui de Sergipe, que ele também deseja participar. Eu não sei se o assunto será justamente sobre a segurança pública. Davi,
Davi, boa tarde, Davi. Davi, boa tarde, Davi Boa Valença. tarde, boa tarde. Estão me ouvindo, gente? Estamos lhe ouvindo sim, pode falar, Davi. Bom, vamos lá que a galera tá me ouvindo também? Todos Sim, estão lhe sim, ouvindo. sim. Todos estão lhe ouvindo. Beleza. Ô Lucas, é muito bom aproveitar essa oportunidade de tu estar aqui se dispondo a colocar números e mostrar números sobre o avanço da gestão em relação à segurança pública. Isso porque, Lucas, veja, se a gente for pegar, por exemplo, os dados que o Arthur citou aí, dos principais problemas relacionados à segurança pública, Só um minuto, eles se deram ali em ô, Davi. 2016, 2017 a situação estava bem ruim, 2018 também a situação seguia ruim, inclusive, por exemplo, enquanto a gente ainda estava sob a gestão de Belivaldo Chagas, né? Belivaldo Chagas, esse governador que, posteriormente, ele foi quem apoiou a candidatura, né, de Fábio Mitidieri ao governo do estado, e quem apoia, quem endossa, entendeu? São aliados, de grupos políticos aliados. E, assim, de fato, Lucas, os seus dados eles estão corretos, houve um avanço em relação à segurança pública de Sergipe, mas, e aí você vai concordar comigo, que, por exemplo, as análises de dados, e aí se você puder me refutar, eu ficaria muito surpreso aí, por exemplo, muitas vezes, dados relacionados, por exemplo, à análise da diminuição de violência nos bairros periféricos localizados de Aracaju, ela não foi tão abrupta quanto, por exemplo, houve nos bairros mais centralizados, mais perto da Zona Sul, que a gente pega, por exemplo, na capital do estado, né? Essa violência, por exemplo, em bairros como Japonzinho, elas continuam alarmantes de Japonzinho, aqui pega o bairro como Coqueiral, bairro, inclusive, hoje, Lucas, se você sabe andar na rua, é claro, falar com as pessoas, que o bairro Coqueiral foi conhecido durante anos e ainda é conhecido como um local de desova de corpo, né? Então, assim, de fato, eu não nego que a segurança pública ela tenha evoluído, ela tenha melhorado, mas eu acho que a gente está colocando, né, o prêmio, a gente está colocando o avanço, dando esses méritos às pessoas erradas, porque eu coloco muito mais, Lucas, e aí eu acho que você vai concordar comigo, na mão de policiais, ou seja, os policiais civis que fazem um trabalho de inteligência, muitas vezes sem ter investimento em material, em estrutura de inteligência, que, por exemplo, Aracaju e o estado de Sergipe, é um dos estados que menos tem, e aí quando você pega, por exemplo, o top 10, aí eu tô falando de dados também, aí você pega o top 10 de estados que mais investem em ferramentas de geolocalização, né, em ferramentas de inteligência, Sergipe não está entre esses estados. E quando, por exemplo, a gente vai olhar aí os dados crus, como eu disse, nos bairros periféricos a gente tem esse avanço, mas eu acho que o mérito está muito mais em cima desses policiais, os policiais civis, os policiais militares, que trabalham muitas vezes, por exemplo, em situações precárias, e você sabe disso, eu tenho conhecidos que são policiais militares, você pega aí muitas vezes policiais militares que chegam e tem que vestir fardamento suado, Lucas, e você sabe disso porque muitas vezes não tem investimento em fardamento de qualidade, é uma das coisas que a frota mais reclama. Hoje também tem que citar esses dados, né, e por exemplo, a gente tinha aí um déficit, por exemplo, a gente tem, na verdade, por isso o concurso público foi feito um déficit em relacionado ao número de policiais militares, né? O concurso público que foi feito, inclusive, sobre todas aquelas confusões que a gente pôde acompanhar posteriormente do concurso público que foi feito da Polícia Militar em Sergipe. Quem é sergipano conhece, quem é sergipano sabe. Então, assim, eu de fato, Lucas, parabenizo aqui e eu acho sensacional a sua coragem de vir aqui de trazer os números, porque esses números eles são carregados nas costas pelos policiais civis, pelos policiais militares de Sergipe, que prestam um serviço assim, sem igual, que saem, arriscam suas vidas todos os dias, certo? Muitas vezes com coletes que eles não sabem se vai funcionar. Mas enquanto isso, Lucas, eu que caminho pelas periferias de Aracaju e sei, por exemplo, eu que estava voltando ali da região da Uninasal, que você conhece, né? Tava virando a esquina de casa e fui assaltado na esquina de casa. Eu que já vi uma pessoa ser baleada na frente da minha casa, certo? E vi isso, assim, ninguém me contou, eu estava lá, né? Tive que estar ao lado da minha irmã para presenciar essa situação e ver essa pessoa porque ela tinha dívida de drogas. Eu que acordo todos os dias, Lucas, e vejo mais de 20 pessoas que moram ao lado da minha casa em situação de rua, em situação de tráfico de drogas, e eu vejo isso há mais de 8 anos, e não se faz nada. Eu vejo também que essas flores que estão tentando pintar sobre o Estado de Sergipe relacionadas à segurança pública, ela não se faz verdade em sua totalidade. Há de ser honesto com os números, há de ser honesto sim com a melhora da segurança pública de Aracaju, de Aracaju e de Sergipe, mas estamos muito longe de ser o paraíso que o governo Fábio Mitidieri tenta pintar. Inclusive, o governo Fábio Mitidieri, esse que passou os últimos dias, Arthur, aí eu quero colocar para você, não foram 30 não, foram 60 dias de festa, tá bom? E aí a gente teve várias atrações com cachês milionários, enquanto a gente podia estar de fato investido em tecnologia e segurança pública. Obrigado pela sua participação, que eu tenho outros ouvintes, outras pessoas que querem participar com o Arthur Duval aqui. Sem problema. Muito obrigado, viu? Meu caro Davi Valença, muito obrigado, viu? Sigam o Davi Valença aí, meu menino é bom, hein? Pode manifestar, fica à vontade, Lucas Rosário, da SSP do Estado de Geraldo, então, eu agradeço a participação do Davi, mas ele mostra muito conhecimento sobre segurança pública. Hoje, por exemplo, todos os policiais militares têm um auxílio fardamento, né? Eles recebem para usar o colete balístico, né? Há muito tempo não é mais problema em Sergipe. Eu não tenho citado de nenhum gestor, nenhum político, eu falei de homens e mulheres que nesse processo pegando conseguiram resgatar, assim, uma situação que hoje é muito menor em relação à taxa que a mostrada ontem no vídeo por Arthur Duval. Então, assim, Sergipe é Estado, está lá no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. É o Estado que, per capitamente, mais investe em segurança pública no Nordeste. Então, nós temos um investimento que, para Sergipe, no último ano, é um investimento muito alto. Todos os problemas foram resolvidos, existem estruturas ainda não são adequadas, claro que sim, mas é um processo contínuo que a gente tem, através de um trabalho de gestão envolvendo servidores da segurança pública e o apoio que o governo do Estado tem dado, a gente tem conseguido mudar bastante esse cenário. Então, a segurança pública também em Aracaju, houve a diminuição tanto dos crimes contra a vida, mas também dos crimes patrimoniais, tanto em bairros novos, como também em bairros mais afastados. Claro que, quando se trata de homicídios dolosos, geralmente, tanto vítimas como autores, eles estão numa disputa pelo território da droga, então isso muitas vezes se concentra em bairros como periféricos. Mas os números estão aí, basta as pessoas que utilizam esses números fazer uma pesquisa para eles e vai perceber que a situação não é essa como foi pintada. Okay. Então, o Lucas Rosário, da SSP do Estado de Sergipe, prefere que o Arthur Duval tenha atualização dos números. É esse o objetivo, Lucas? Você citar que Sergipe, o Aracaju está entre as 10 mais violentas do Brasil. Citar que existe uma taxa de quase 60 mortes para 100 mil habitantes. Quando essa taxa é menor, se tratando de Sergipe, do que o próprio governo federal propõe para 2030, eu acho que seria algo que eu particularmente faria. Não sou influenciador digital, mas tenho muita responsabilidade com informação. E seria muito interessante se isso pudesse acontecer. Okay. Meu caro Lucas, um minutinho. Mais algum questionamento, Arthur Duval? Lucas Rosário, fica à vontade, Arthur, por favor.
Não, eu quero agradecer ao Lucas, assim, como ele está muito ligado à pasta de segurança, né, mais uma vez, o meu problema, ele não é regional e ele não é específico de segurança, apesar de eu achar que os números hoje de Sergipe não são aceitáveis. Mas, novamente, a gente vai ficar nessa discussão aqui, eu acho que os números da segurança pública de Aracaju e de Sergipe não são aceitáveis, assim como do resto do Brasil, né, então eu não quero ficar nessa discussão aqui, mas existem, enfim, outros dados também que a gente pode trazer, como eu já trouxe aqui, que também mostram que Sergipe tá, desculpa, assim como o Brasil, tá uma porcaria, tá? Não é hora de contratar show, o mérito da minha questão não é hora de gastar 20 milhões de reais em 60 dias de festa com o Brasil, incluindo Sergipe e Aracaju, dentro deste país, com os números que nós estamos. A gente pode vir aqui e falar, cara, mas Aracaju tava com 60 mortes e agora tá com 18. Ah, tudo bem, cara, mas tá tudo muito ruim. Primeiro que 18 não é aceitável, segundo que todos os outros índices estão ruins. E terceiro, que pra mim é o ponto principal. O principal problema do Brasil que as pessoas votarem em quem faz política de pão e circo tá aí. Então a minha denúncia é muito mais pra isso. Olha, a política de pão e circo continua, é um absurdo. E aí eu não sei também de qual grupo político o secretário faz parte, né? A minha questão aqui não é sou a favor do grupo da prefeita ou contra o grupo da prefeita, mas ainda existem então todas aquelas outras questões, né, de corrupção envolvendo, enfim, né, que a gente pode citar aqui. Então, mais uma vez, a minha crítica ela volta no uso do dinheiro da verba parlamentar e sendo comemorado para contratar festa nos números que nós temos, entendeu? Isso, ok. Apenas para atualizar com a informação, o Arthur Duval, o Lucas Rosário é um técnico, ele é da Segurança Pública e como jornalista, ele responde pela comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Eu vou voltar ao Arthur, mas gostaria de concluir com o Lucas Rosário. Lucas, muito obrigado pela atenção ao nosso trabalho, viu, Lucas? Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço realmente pelo espaço, me colocar sempre à sua disposição. Muito obrigado. Arthur Duval criticou também a contratação de um carro blindado pela Prefeitura de Aracaju, entre outras críticas que foram feitas pelo Arthur Duval, a administração de Emília Correia. Há poucos instantes, Arthur, o nosso produtor jornalista Keija Santos entrou em contato com Gleice Queiroz. Quem é Gleice Queiroz? Jornalista e secretária adjunta da comunicação da Prefeitura de Aracaju. Ela se limitou a uma nota. A nota oficial da Prefeitura diz o seguinte: a Prefeitura de Aracaju, por meio da Procuradoria-Geral do município, informa que está adotando todas as medidas judiciais cabíveis contra o ex-deputado de São Paulo, Arthur Duval, na razão das ofensas xenofóbicas e ataques à honra do povo de Aracaju. No âmbito civil, o município vai ingressar com ação para reparação por danos morais coletivos. O objetivo é defender a dignidade e a imagem de toda a população de Aracaju, que foi atingida de forma direta. Um ponto que eu pergunto aqui com toda sinceridade. O criminoso lá de Aracaju, de Sergipe, que já tem 10, 20, 30, 40, infinitas passagens pela polícia por roubo, por roubar um celular, essas coisas assim. A prefeita ela está preocupada em pedir danos morais para reparar a dignidade da pessoa que está sendo assaltada, ou esse ponto ele é irrelevante? A pessoa que está sofrendo assalto todo dia ali, isso aí não tem problema. O problema é só quando alguém critica uma atitude da prefeita e aí a prefeita ela fica indignada pela população, quando na verdade ela está indignada por estar tendo o que ela tem feito, as suas ações expostas para o Brasil inteiro. Fica aqui o meu questionamento. Pelas falas ofensivas. Na esfera penal, as declarações figuram, em tese, crimes contra a honra, como injúria e difamação, além de possível discriminação. As providências necessárias já estão sendo adotadas para que o ex-deputado responda criminalmente pelas ofensas dirigidas tanto à população quanto às autoridades públicas envolvidas. A Prefeitura reforça que Aracaju é uma cidade do povo trabalhador, alegre e acolhedor. Terra de Lima Pontes, de Zé Peixe, de Luciano Cabral e de Maria Rita Soares. Terra de tantas pessoas que constroem a nossa história e guardiã de belezas que encantam o Brasil. Enquanto houver qualquer tentativa de desrespeitar o nosso povo, a Prefeitura de Aracaju agirá com firmeza para garantir respeito e justiça. Prefeitura de Aracaju, uma nova cidade. É a nota oficial da Prefeitura de Aracaju. Arthur, o que quer dizer sobre essa nota? Fica à vontade, Arthur. Primeiro dizer o seguinte, essa Gleice, né, há 3 meses atrás ela falava mal da prefeita e um carguinho parou, né, que é uma coisa bem brasileira também, você se vender pra cargo e ficar puxando o saco de quem você antes criticava pra ganhar dinheiro. Agora é o seguinte, cara, se com essa nota eles têm a intenção de me intimidar ou de me calar, então me prende, porque eu vou repetir aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa aqui, eu tô repetindo pra câmera, tô repetindo pra ao vivo aqui na rádio. As pessoas que aplaudem prefeito e deputado, que levam emendas parlamentares pra contratar show de artista popular, tá? Num país como o Brasil, com os índices que nós temos de saúde, educação e segurança, são pessoas muito burras. São pessoas muito burras. E os políticos que fazem isso e perpetuam essa cultura são safados. Se ela vai me processar criminalmente por isso, se eu vou ter que pagar danos morais coletivos, fazer o quê? É a luta que eu escolhi lutar. Agora, dano moral, você que é de Sergipe, você que é de Aracaju, você que é do Brasil inteiro, você tem que ter, né, a consciência que dano moral te causa quem continua te escravizando igual um retardado, igual um escravo, igual um bosta, que fica aplaudindo o show enquanto o cara rouba o teu dinheiro e o cara te deixa numa situação onde você tem que fazer cocô no chão. Você que está no estado do Sergipe, assim como você que está em qualquer lugar do Brasil, você conta com uma taxa de saneamento básico de menos de 50%. Nós temos menos saneamento básico do que Cuba. E você tá comemorando o show de Wesley Safadão. Então desculpa se eu te ofendo. Você é burro. Entendeu? Você é burro, cara. Você tá aplaudindo o prefeito e governador e deputado que estão te alienando. E isso não tem a ver com o Sergipe ou com o Aracaju, isso tem a ver com o Brasil inteiro. Se você está no Rio de Janeiro, você está... E um ponto que eu vi na semana passada, que a Índia atingiu, na Índia inteira,
52% de saneamento básico na Índia, enquanto o Brasil tem 50%. Só que se a gente for pegar a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes, vou arredondar, 50% de 1 bilhão são 500 milhões de habitantes. O Brasil tem, sei lá, seus 200 e poucos milhões de habitantes. Vou arredondar para baixo, 200 milhões. Então a gente tem 100 milhões de pessoas com saneamento básico e 100 milhões sem. Ou seja, a Índia, que possivelmente você já viu vídeo de coisas nojentas, comida sendo feita de forma nojenta. A gente brasileiro tem essa ideia de que o indiano, ele não tem ali uma higiene igual a gente tem, né? Então, esse povo que a gente tem uma visão de que eles pecam muito na parte de higiene, eles têm um saneamento básico melhor do que o nosso, uma infraestrutura para saneamento básico melhor e maior do que o nosso. Então aí a gente para pensar, a gente tá tão anestesiado no sentido de, olha, vamos deixar a coisa como tá, não vamos criticar, deixa para lá, não mexe com aquilo, você vê o errado e fecha os olhos pro errado. E em diversas ocasiões, isso em todos os estados e cidades do Brasil, o brasileiro simplesmente se anestesiou em ver o errado, em ver o absurdo e simplesmente deixar para lá, que, cara, a gente vê dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, países que antes a gente tinha como inferiores ao nosso, nos superando em tudo. O Vietnã nos superando. Ano passado saiu uma pesquisa onde o adolescente, o jovem pobre do Vietnã sabe mais matemática do que o jovem rico que estuda em escola particular no Brasil. Então a gente, cara, quando a gente olha para qualquer lugar do mundo, a gente vê os países nos superando. E eu não duvido nada daqui a pouco a gente começar a ver os próprios países africanos, que ainda hoje a gente vê como inferiores, nos superando em vários quesitos. Então acho que o ponto, e até no primeiro vídeo que eu gravei sobre esses pontos que mostra ali como é que começou esse cancelamento do Arthur Duval, mostra que se ele não tivesse sido polêmico, tido falas polêmicas, será que estaria tendo essa discussão? Será que todo esse ponto estaria sendo exposto para a população, principalmente de Sergipe e de Aracaju? Eu acredito que não. Eu acredito que ia continuar tudo às escondidas. A prefeitura, os deputados, os vereadores fazendo as coisas como sempre faz e a população adormecida. Agora, pelo menos, a gente começa a ter portais de notícias lá de Sergipe levando esse assunto para a população de Sergipe. Podinho do Eduardo Paes porque ele levou a Lady Gaga, você é burro. Se você está em São Paulo e você apoia o Tarcísio ou o Ricardo Nunes porque ele levou o show, sei lá, de alguma diva pop que você gostou, pago com dinheiro público, você é burro. Se você está na Suíça e você aplaude esse tipo de coisa, é diferente, porque tá tudo bem aí. Agora, se você está no Brasil, você tá fudido, cara. Você é um cara alegre, tá? Rodeado de um monte de cocô que você não tem nem onde cagar, se não seja, a não ser no chão. Entendeu? Então eu mantenho as minhas palavras. E mais uma vez, ô prefeita, se você então é mulher de coragem, se você é uma mulher que tá preocupada com a honra do povo de Aracaju, aceita um debate comigo. Eu vou até Aracaju debater com você. Escolhe a rádio, escolhe o podcast, escolhe o que você quiser. Vamos debater. Eu vou me dar uma semana pra estudar os números da sua gestão, das gestões passadas, e eu vou aí te desmascarar ao vivo, nós vamos ver quem é que deve direito moral pro povo. Pronto, e pode ter certeza, o espaço da TFM vai estar aberto. Eu quero lembrar todo Val, eu quero lembrar o público ouvinte, aos internautas. A produção do programa, já que os nomes foram citados, entrou em contato com o Tiago de Joal, do deputado federal, e com o Ícaro de Valmir, que é conhecido aqui no estado. Os dois se negaram a participar. Eu aqui faltou coragem aos dois parlamentares, com todo o respeito que eu tenho aos parlamentares do estado de Sergipe. Rapaz. Os dois se negaram. Eu lamento, até porque o Arthur não foi por crítica, citando os nomes dos dois deputados aqui no programa. E o espaço continua aberto. Mas eu tenho ouvido que deseja interagir com o Arthur Duval nessa conexão que nós estamos fazendo entre São Paulo e Sergipe. Obrigado, Arthur, mais uma vez. Vira, boa tarde, Vira. Boa tarde, boa tarde, presidente. Boa tarde, senhor Arthur Duval. Isso. Eu não posso me chamar de deputado porque não existe o nome direito. Mas, com relação às críticas, dando nome aos burros, dando nome às pessoas, criticando diretamente a senhora prefeita, criticando diretamente o secretário Ícaro de Valmir, o senhor deputado Tiago de Rivaldo, é normal, porque é de político para político, eles são iguais, fazendo o mesmo estado. Essa é a palavra-chave. Com relação à crítica a nós, sergipanos, ficou uma coisa meio grotesca. E com todo o respeito que tenho a ele ou a qualquer cidadão, eu, como sergipano, eu me senti ofendido. Não é porque, não é pelo simples fato de um deputado subir em um cargo e propor uma prefeita e fala sobre emenda, que vai destinar emenda, que eu também fui contra. Você sabe que eu das pessoas que contra essa minha questão, não gostei daquilo. Mas isso não me dá o direito, nem dá o direito ao senhor Arthur Duval, colocar todo mundo na lama que ele participou. Mas por que você está dizendo isso, filha, da lama que ele participou? Porque o deputado Arthur, o ex-deputado,
a pessoa responsável pela segurança pública do município de Aracaju. O delegado André Davi pediu espaço e terá a partir de agora. Meu caro André Davi, Arthur Duval está pela linha telefônica direto de São Paulo Agora e que vai criticando começar a treta os aí, números da presta segurança atenção, na capital. Meu caro André Davi, Jorge Magalhães, boa tarde, meu caro André Davi. Boa tarde, Jorge. Boa tarde ao Sorriso. Peço perdão por não ter acompanhado o início da entrevista. Mas quando eu soube do tema, né? Isso. E eu soube das críticas, assim, a gente tem que... Primeiro tem que se dar o direito à resposta, né? Eu não sei quem passou os dados para o líder do caso, mas quem passou daí está extremamente equivocado. Até porque, Jorge, isso não é um livro, né? Só abrir os microfones aí para a população e a população vai dizer o que ela tem. Não só em relação a Aracaju, mas em relação ao estado de Sergipe. Sergipe é um estado que, ao contrário do que o deputado falou, está livre de facções. Não tem facção aqui, deputado, facção não se tem aqui em Sergipe. E quem está falando é um delegado que há quase 20 anos trabalha na rua, extremamente operacional. Só em ação que é o confronto com criminosos, eu passei mais de 400 ações em confronto com criminosos. Então eu posso falar porque eu tenho autoridade no assunto. Então, Sergipe não existe uma rua onde o poder público queira fazer uma obra que pedir autorização a um grupo criminoso, a uma facção. Não existe aqui em Sergipe. Não existe uma rua onde a polícia não entra. Seja a polícia militar, a polícia civil ou a polícia municipal que aguarda. Nós tivemos o São João aqui em Vila Recife, o São João mais seguro da história de Aracaju. E eu estou fazendo um programa ao vivo. Se eu estiver mentindo, a população de Sergipe me conhece, ela vai estar no ar e vai dizer que você fez, como todas as entrevistas que eu dei. Então, assim, quem passou esses dados, né, para o deputado, passou dados equivocados, errados, né, falsos. É bom conversar com quem entende. Eu, segurança pública, eu entendo. Hoje em dia qualquer assunto que você faça de maneira consulta, você faz uma pesquisa, né? É só pesquisar, colocar o nome de segurança pública de Sergipe, colocar o nome do delegado da Bíblia, e vem com uma história de trabalho. Assim, né, a gente... Eu sempre existe uma estratégia de marketing, né? Tem uma estratégia de marketing chamada triplo, né? Se é triplo, ofende alguém, deixa alguém com raiva, você vai chamar atenção. Então, assim, eu sei que existe essa estratégia. Você vai ofender alguém, vai deixar alguém com raiva, então o seu argumento nunca vai ficar indiferente. Não é o que aconteceu, né? Mas a gente tem que responder. Quando entra na nossa área, a gente tem que responder, com fatos, com a percepção de si. Meio lento, né? André Davi, delegado, só um minutinho. Eu quero, mais uma vez, informar Arthur Duval que nós estamos interagindo também, meu caro Arthur, com André Davi, delegado, e que responde no momento pela Secretaria de Defesa Social e Cidadania, foi nomeado recentemente pela prefeita Emília Corrêa. Portanto, ele cuida exatamente da segurança da capital sergipana. Meu caro Arthur Duval, fica à vontade para a resposta ao delegado André Davi. Vamos lá. Primeiro ao ouvinte Bira, eu acho que o ouvinte Bira, ele prova bem meu ponto, né, cara, que infelizmente as pessoas insistem nessa coisa muito inteligente de continuar aplaudindo, né, artista, enfim, paga o dinheiro público em nome desse orgulho ridículo regionalista, né. Segundo, ele mais uma vez mostra, o meu ponto, sendo provado, que a capacidade de interpretação é muito limitada, porque, novamente, cara, quando o Rio de Janeiro contratou a Lady Gaga e a Madonna pra fazer show lá, eu fiz os mesmos xingamentos, porque pra mim não importa se você é de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, não importa. Se você aplaude político safado que manda emenda pra contratar Wesley Safadão enquanto você tá morrendo na rua, você é burro. Então eu mantenho a minha crítica. Quanto ao André Davi, né, eu vou aproveitar que o Davi Valença tá na linha aí pra ele responder, porque ele tem inclusive mais conhecimento, mas eu queria saber se o André Davi, ele ficou tão ofendido com o senhor André Moura, né, que é um super secretário aí do Rio de Janeiro, mas não tem porque ele é presidente do PL de Sergipe, e ele tem várias condenações do STF por corrupção, inclusive por tentativa de homicídio, uma coisa muito esquisita, que mataram segurança do opositor político dele, enfim, uma coisa esquisita, aí eles não se sentem ofendidos. Então, já que o pessoal resolveu subir o tom comigo, eu vou deixar bem claro aqui e vou falar mais uma vez. Pra mim, político que usa emenda parlamentar pra fazer política de pão e circo, tá? É vagabundo. Vocês são assim, com todo o meu respeito, vocês que fazem parte desses cincões do Brasil, que ficam escravizando o povo através de política de pão e circo, vocês são vagabundos. Político que muda de lado, fala que é de direita, depois vai pra esquerda, e aí fala que vai fazer um negócio, fala outro, vem com essas falas genéricas, né? Que eu amo o povo, eu amo gente, eu tenho muito orgulho disso daqui. Isso é coisa de vagabundo, vocês cheiram merda pra mim, entendeu? E eu não me espantaria em ver vocês todos passando pano pra todos os escândalos de corrupção que estão envolvidos, as pessoas envolvidas nessa operação toda. Tá? Agora, o Davi Valença queria falar, se ele estiver na linha, põe um pouquinho do Davi Valença, por favor. Pela minha telefone. Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Da mesma forma que você ofendeu as mulheres, tá, que é coisa de canalha, coisa de vagabundo, coisa de fuleiro, o cara que não respeita a mulher na guerra, é vagabundo mesmo. Mas eu não vou ofender, não ofendi. Eu achei, você tem todo o direito de criticar a administração, porque não é aniversário perfeito. O que eu fiquei é ofensa. Mas como eu já falei, você é jogado em marketing. É marketing. Delegado André Davi, tá me ouvindo? Se você não tivesse ofendido, xingado, ninguém tava aqui livrando. Pois é, ainda bem que eu ofendi, cara, porque aí você entra na linha comigo pra prestar conta do seu serviço horroroso que você tá prestando aí, cara. Entendeu? Se eu tivesse feito crítica dos caras, você não tava aqui no telefone tentando se justificar, falando que o estado do Sergipe não parece a Suíça, só não tem neve, que é mentira. Entendeu? Então eu xinguei mesmo, xingo de novo e vou falar mais uma vez, não importa de que lugar do Brasil você esteja, se você aplaude esse tipo de política, você é burro, ponto. André Davi, delegado, fica à vontade. Quem disse que a gente apoiou? Cultura faz parte, amigo. Cultura faz parte. Você não entendeu, cara. Tá. Ô, Jorge, deixa eu entrar na linha, acho que a gente pode falar de segurança pública. Você vai fazer festa? Tem mais você tá falando. Tem que fazer festa. Inclusive, os que criticaram, pô, pra festa, divertido, tá fora. Não dá pra festa, em casa. Aí você vai tem que obliterar a cultura brasileira, porque não pode, é muito safado. Tem que ter festa, tem que ter carnaval. Tem que ter carnaval Salvador, tem que ter carnaval Salvador. É isso aí, tem que ter festa mesmo. É taxa de homicídio de 18 a cada 100 mil habitantes, vamos comemorar. É saneamento básico, menos de 35% da população que tem, vamos comemorar. É analfabetismo, o dobro do índice do Brasil. O importante é ter São João, fala aí, senhor André Davi. O importante é ser o povo do forró, não é isso aí?
Como é que é? Pode falar, Duval. Não, é que eu tô gostando que ele tá provando todos os meus pontos, né, cara? Independente de todos os índices horrorosos que eu apresentei aqui, o importante é ser o povo do forró, o importante é ter Wesley Safadão pro povo. Que da hora, né, Davi? Prova meu ponto aí ao vivo, vai lá. Realmente tem forró. E você não vai, o poder público não vai para uma festa só. Bahia é historicamente conhecido no carnaval, a prefeitura de Salvador gasta milhões no carnaval, você faz um vídeo criticando, chamando o prefeito de lá de merda, de canais, chamando o povo lá de burro. Eu quero ver se você é macho, se você é homem, se você fizer um vídeo desse no carnaval, chamando o baiano de burro, filho da puta, você tá curtindo o carnaval todo. Não, você não tá entendendo, cara. Eu acho que você não entendeu o ponto ainda. O meu ponto não é xingar baiano ou sergipano. O meu ponto é xingar brasileiro que aplaude o uso de emenda pra esse tipo de populismo, cara. Eu não quero saber se é do Rio de Janeiro, da Bahia ou do Sergipe. Você vai gravar, você não vai gravar não, porque você não é macho pra gravar não, pô, esse vídeo. Mas não entendi, cara. Você tá se explorando no povo da Bahia? Eu não entendi ainda. Tá fudido. Se você for no carnaval, grava esse vídeo. Grava porra nenhuma. Eu não entendi, cara. Eu não entendi. Eu não entendi. Você acha que a minha barreira de crítica é o povo da Bahia? Porque eu realmente quero entender o porquê. Não. Sergipe é o estado mais seguro do país, porque tem homem, pô, tem homem na polícia. E esse tá assessorando, ele sabe que o cara tá falando de você que é cada homem. Ele vai dizer pra você, ó, que é cada homem, viu? Ali é cada um, vagabundo, tem mil cara. O que tem na polícia? Nós somos o estado mais seguro do país. Aí você vem esculhambar a gente aqui, meu irmão. Ele pede, pô. Quer falar seu argumento? Tá, pô, tudo bem. Mas esculhambar ainda dizer que tá certo. Senhor André Davi, acho que o senhor não entendeu ainda a minha crítica. A minha crítica não é o estado de Sergipe ou o município de Aracaju. A minha crítica é o Brasil inteiro comemorar a festa enquanto a gente tá nessa merda, entendeu? Pronto. Arthur Duval, um minuto. Grava o vídeo de Salvador, pô. Mas eu falo agora ao vivo pra você, então eu falo ao vivo agora pra você. Se você pegar os índices da Bahia, tanto de violência quanto de educação, quanto de qualquer coisa, e a gente tem um povo que comemora esse tipo de coisa, nós somos burros. Ponto final, cara. Acabei de falar ao vivo aqui pra você. Pronto. Eu disse que é macho. É caba macho, cada homem. Pronto. É caba macho. Gasta 20 milhões em forró. Isso é ser caba macho. Então eu sou bicha, cara, porque eu acho errado isso. Não é caba macho? É mulher, não é? Eu não, cara. Eu sou frouxo. Fala. Pronto. Delegado André Davi, Arthur, um minutinho. O Davi Valença gostaria de ter outra participação. Pode falar, Davi. Davi, pode falar. Ai, gente, caramba, que discussãozinha, fiquei vendido aqui. Mas vamos lá, vamos fazer uma colocação aqui que eu acho que é bom, né? A galera veio pra subir o tom, veio pra falar de segurança pública. Primeiro, eu já tinha respondido lá ao secretário do governo do estado sobre o tema de segurança pública. Inclusive, senhor André Davi, o senhor mesmo sabe que o problema em relação ao equipamento pra polícia civil, pra polícia militar, ele é tamanho que foi uma das primeiras medidas que o senhor tomou quando virou secretário, né, da segurança municipal, foi comprar mais equipamentos, certo? Justamente para a guarda municipal, que foi justamente porque a gente tem um déficit. Calma, vamos lá. Justamente porque a gente tem um déficit, a gente tem uma dificuldade, calma, vamos saber um pouquinho, peraí. Ó, justamente porque a gente tem um problema relacionado a questão dos equipamentos aí da infraestrutura. Agora, para além disso, eu citei, calma, André, vamos saber um pouquinho. Cara, que bagunça esse áudio aqui. Calma, eu cheguei vamos lá. Continua. Ó o secretário, ele não sabe nem ouvir. Os índices de violência continuam. Doutor André Davi, o senhor vai continuar pela linha telefônica e a fruta dele. Eu vou esperar a conclusão do Davi Valença. Davi Valença conclua para o delegado depois ele responder. Muito obrigado. Tá doido, números. Eu gosto de trabalhar com números, eu gosto de trabalhar com os dados, eu gosto de trabalhar com a realidade, principalmente com fatos, sabe por quê? É muito mais trabalhar com fatos quando você vive dentro, né, dessa realidade, quando você conhece, e eu conheço assim, André Davi. Eu já estive frente a frente com o senhor, não sei porque o senhor tá tão exaltado aqui, né, porque se falou de André Moura, você falou, André Moura é ruim no Brasil, mas o senhor foi em entrevista no Estado Sol para dizer que aceitaria de muito bom grado ser o filho da filha dele, que é André Moura. O senhor disse ter relações íntimas com o André Moura. Por exemplo, agora não precisa estar respondendo essas relações que a gente tem. Por exemplo, as relações que o senhor teve, o senhor falava assim, não, a gente tem que ser técnico na hora que vai falar de segurança pública. Tá bom, então quando o senhor apoiou o gordinho do povo para ser vereador de Aracaju, o senhor estava sendo altamente técnico em relação à escolha para vereador de Aracaju em relação à segurança pública. Então, zero as ideias de segurança pública que o gordinho do povo tinha para o município de Aracaju. Acho que elas eram realmente muito boas. Mas não vamos ficar nesse jogo retórico não, porque falar que André Davi está com o André Moura, já esteve com o André Moura, falar que André Davi esteve com o gordinho do povo que disse, você disse que esse é um amigo íntimo, né, que gostava dele de graça, né? Isso aí eu acho que são pormenores. Falando factualmente da realidade prática da segurança pública do município de Aracaju, o senhor tanto sabe que a segurança era ruim, quando aceitou ser secretário de segurança pública, disse que a gestão passada, né, que a gestão do senhor Paulo Nogueira, era uma gestão que não tratava, certo? Não dava qualidade, não dava infraestrutura à guarda municipal. O senhor chegou com esse discurso. Um discurso que eu achei até acertado. Só que agora, justamente quando a gente vai lá e critica, né, a postura ridícula, que essa é a verdade, a postura ridícula da prefeita Emília Corrêa, que em vez de estar lidando com outros problemas, está ali ajudando junto com o Thiago João para colocar emenda, né, parlamentar no show do Wesley Safadão, em vez de estar criticando isso, aí a gente vai falar que a segurança pública de Aracaju, a segurança pública de Sergipe está maravilhosa. Quando não está. Eu já falei aqui, quando a gente pega os dados crus factuais das regiões periféricas de Aracaju, a diminuição dos crimes violentos dentro dessas regiões, ela não é gigante. Deixa o seu gostei, se inscreva no canal se você está assistindo até agora. A gente já está quase finalizando aqui a reação desse vídeo, tem um pouquinho ainda para concluir, então fica aí, mas ajuda a bater a meta de 500 inscritos do canal. Hoje, quando eu gravo o vídeo, a gente está com 130 inscritos. Se você está aqui, pô, mais de 40 minutos assistindo o vídeo e você ainda não se inscreveu, por favor, né? Não significa que você está gostando, que você não vai ficar 40 minutos em algo que você não está gostando. Então, se você está gostando do conteúdo que eu estou fazendo aqui, se inscreva e me ajuda a bater essa meta de 500 inscritos. Não custa absolutamente nada para você e vai me ajudar bastante. Essas regiões, elas continuam violentas. Por exemplo, Santa Maria,
a gente pega o Japãozinho, a gente pega o Coqueiral, são regiões que inclusive enfrentam hoje problemas crassos relacionados, calma, já vou concluir, são regiões que enfrentam problemas crassos em relação à venda e ponto de venda de drogas, né? Hoje mesmo a gente entrou, foi até engraçado, a gente entrou para dar entrevista em Foca, a notícia que nos antecedeu era justamente de um homem que teve sua carga, né, de caminhão assaltada e que foi posto em cárcere. Então assim, cara, vocês não vão conseguir pintar que a segurança pública de Sergipe, ela tá maravilhosa, porque ela melhorou, mas ela não está maravilhosa. E para além disso, vamos excluir tudo isso aqui, vamos parar de falar de segurança pública. Por que ignorar o argumento do Arthur relacionado à saúde? Por que ignorar o argumento do Arthur relacionado à infraestrutura? Aí discutir os números de infraestrutura. Falar de segurança pública porque o Arthur pegou um dado de 5 anos atrás. Ok, aí é muito fácil. Agora vem debater infraestrutura comigo. Vem falar dos números de infraestrutura. Quanto é que o município de Aracaju investe em infraestrutura? Quanto foi que o município de Aracaju gastou agora nos investimentos relacionados à frota de ônibus? Que, por exemplo, hoje tem denúncia, inclusive, de que as frotas dos novos ônibus elétricos, sequer algum deles estão rodando. Aí vamos falar de infraestrutura, aí vamos falar de transporte público, aí vamos falar de serviço social, da prestação de serviço social, vamos falar dessas coisas. Por que se ater a crítica da segurança pública? Tá bom, vamos lá. Eu sentei aqui e eu disse, vocês vencerem em relação à segurança pública. Agora vamos falar de infraestrutura, porque Sergipe não vive só de uma melhoria na segurança pública. Sergipe vive de ser conhecida como a cidade do Aracaju, a cidade do Buracaju. Enquanto isso, inclusive, quando a prefeita estava lá, né, no seu camarote, Aracaju batia uma chuva e alagava, como o senhor, Davi, sabe, como todos os políticos aqui sabem. E as medidas, né, que poderiam ser tomadas, o plano a longo prazo, vai resolver isso mesmo, não disse isso, mas o planejamento a longo prazo ele não foi feito, ele foi deixado de lado. Então, assim, eu inclusive desafio qualquer um da gestão de minha correia, qualquer um da gestão do governo do estado, a debater infraestrutura, números de infraestrutura, a debater segurança pública, certo? E a debater saúde pública comigo. E aí a gente vai ver se Aracaju tá nas mil maravilhas ou se não está. Vai pro ad hominem, André Davi? É o ad hominem agora. Tudo chavão. Número de infraestrutura, número de segurança pública, número de saúde pública, é chavão. Entendi, tá bom. Quem faz sucesso é você com o gordinho do povo, né? Vendendo água, eu acho. Tenho certeza. Ponto. Uma falha sua, por exemplo, é apoiar André Moro, um dos maiores pilantras da política sergipana. Isso não é uma falha, não? Nossa, meu. Aí bota o menino desse adolescente que nunca fez nada na vida. Vai pra lá, faz campanha zoada. André, eu sei que você ia vir com eu pensei que você ia melhor que a gente, não sei se é mais de homem, não. Aí ficou até feio, cara. Eu devia ter aqui, você consegue trazer um dado concreto. Aí bota o menino adolescente, pô. O menino se cresce. Peraí, então você consegue manter o menino, aí você pode. Aí quer bater com o homem, eu consigo botar o menino, aí entendi, tá bom. Não, eu acho que eu tô satisfeito, acho que ficou bem claro pra todo mundo aí a qualidade de argumentação do grande secretário André Davi. Bom, eu acho que... E é isso aí. Então, tem mais um vídeo para reagir sobre isso, que eu vou estar reagindo no próximo vídeo. Como você vê, a gente já está aí com quase 50 minutos de vídeo. E, cara, eu acho que o maior absurdo de toda essa discussão é simplesmente a gente ver tudo que os deputados, os vereadores, a prefeitura de Sergipe e Aracaju faz com a população e com relação a isso não há indignação. Simplesmente tudo bem. A gente só está fazendo o que sempre foi feito. Mas quando uma pessoa de fora do estado critica as atitudes dos governantes, né, seja prefeito, seja deputado, as pessoas que foram eleitas para, na teoria, fazer o estado melhor, quando há crítica nesse sentido, inclusive aos eleitores, né, desses prefeitos e vereadores, aí é um absurdo. Criticar na internet é um grande absurdo. Deixar a pessoa sem esgoto cagando na rua, isso tudo bem. Tá? Deixar a pessoa sem emprego vivendo de Bolsa Família, isso tudo bem. Deixar a pessoa sem UPA 24 horas, ou seja, se você precisar de atendimento de madrugada, se for algo grave, você morre. Tá? Então, isso aí tá tudo bem. O absurdo mesmo é quando uma pessoa grava um vídeo no YouTube te criticando e criticando seus eleitores.